Fala, turma do JJ Podcast. Hoje, episódio especial. Aqui do meu lado, 3 mulheres incríveis, maravilhosas, poderosas. A gente vai falar hoje sobre mulher, mas do ponto de vista mais amplo, na maternidade, do ponto de vista profissional, pessoal, do ponto de vista humano. Vai ser legal, vai ser um bate-papo bacana. Tô super aberto aqui para aprender. Antes da gente começar o podcast número 104 vezes a gente aqui conversando com as pessoas. Eu, particularmente, me colocando numa posição muito boa de aluno para aprender. Me emociono, dou risada, falo groselha, fico bravo, acontece de tudo. Antes de começar esse podcast, até passei um cremezinho nas canelas porque tava tudo. Olha a minha calça, cara. Tava branca, né? E antes da gente começar, você que está no YouTube, se inscreva no canal do JJ Podcast. Aliás, é o JJ Podcast que está no canal do Joel J. Ok? Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, aperta o sininho, porque isso faz o seu conteúdo, ou melhor, o nosso conteúdo chegar para você em primeira mão e também o algoritmo mostra para mais pessoas, ok? Se você já é inscrito no canal, obrigado, compartilhe com mais pessoas. Se você está ouvindo no Spotify, o que tem que fazer, Lara? Seguir o nosso canal. Se inscreva no Spotify, que afinal de contas, enquanto você está ouvindo aqui, no Spotify estamos em que lugar no Podcast para Negócio do Brasil, Lara? Em primeiro lugar, cara. Muito bem. Em primeiro lugar no Spotify. Bom, estou aqui com 3 mulheres incríveis. No meu lado direito, digníssima esposa. Hello. Lalas. Hello. Mas hoje eu quero falar com você assim, ó, engenheira de formação, 2 engenharias, ex-atleta da seleção brasileira, passou em primeiro lugar na faculdade de engenharia. Uau. Esse jogo. E eu nem prestei a faculdade de engenharia, ela passou em primeiro. Sabe, passou em primeiro? Tipo meio, né? Que pô, Joselitinha, né? E que também trabalhou durante muito tempo numa multinacional, como engenheira, hoje minha sócia, né? Sim. Mãe dos meninos. Mãe de 3. Mãe de 3. Mãe de 3, incrível. Do meu lado aqui, Natá Chocada, ó, que é formada em Direito, mas é empreendedora, é influenciadora, Mentora. é mentora, está na área da educação empreendedora. E, turma, foi uma das primeiras pessoas que me ajudou no começo da minha vida na internet. É importante contar isso, porque lá em 2018, quando o Joel J estava começando, lá pequenininho, ele foi atrás de muitas inspirações e no meio do caminho ele encontrou uma inspiração que era a Natasha Chocada. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, nossa, Natasha, gostando de você e tal, que bacana. Ela, pô, Joel, que incrível, é muito legal o seu conteúdo, lembra disso? Sim. E vamos nos encontrar? Eu falei, vamos. Aí a gente se encontrou, eu lembro até uma camiseta que eu tava de botão quadriculadinho. Não, você se vestia. Lembra? Essa era outra pessoa. Gelzinho, né? né? Cabelinho engomadinho, claro, de polinho, assim. E aí você tava com a tua irmã, É. e eu lembro que você me empoderou muito naquele dia. Porque você falava assim, pô, meu, você fala uns negócios muito legais de saúde, meu, você tem que ter uns patrocínios, cara, patrocínio de roupa legal. Por que você não tem patrocínio da Track and Field? Alô, Track and Field. Cara, você lembra disso, foi isso mesmo. Lembra? Pô, tem que ter uns patrocínios da Track and Field, e relacionamento, IRP, e agência e tal. Putz, foi muito, muito massa. Na época, você já estava super posicionado em Você branding, tinha quantos né? seguidores, você lembra? Naquela época ela devia ter uns 12, 13. No máximo 20 mil, assim. É que o seu conteúdo já era muito, muito fora da curva. Eu falei, cara, esse cara vai explodir. Sim. E que bom que Nossa, eu tava certa. Explodiu. Volta no tempo. Eu lembro quando você foi no primeiro hora H que você curtia lá, torcendo, né, com a tua irmã. E no meu lado direito tem a Thaís Vilarinho, escritora, best-seller, mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mãe de 2 meninos, né? 2 meninos. E você fala de um jeito descomplicado, corajoso na internet sobre maternidade. E também tem você é formada em Fonoaudiologia. É difícil até falar. Fonoaudiologia. É longo, né? É longo, né? Fonoaudiologia, tá certo? Fonoaudiologia. Eu sei, ok. Não, você tem 3 livros, né, Thaís? Tenho 3 livros pela Buzz, assim, tenho 3 livros para mães, né? Mães e pais. E tenho livros infantis também. Cara, como é que é lançar um livro infantil? Porque eu tô assim com a Larissa, né? Pra gente lançar um livro infantil. Deve ser uma delícia, né? Ah, é muito gostoso. Gostoso, eu né? gosto bastante. Tem um livro infantil meu que tá nas escolas, sabe? Então é muito legal. Você acha que eu tenho que lançar um livro infantil? Ah, eu acho. Por quê?
se é uma coisa, se é uma história que você quer contar, que você acha que faz sentido, Eu quero. vai em frente. Eu queria contar as histórias que eu conto para os meus filhos na hora de dormir. Porque Sim. quem coloca quem para dormir? São os meus filhos que me colocam para dormir. É verdade. Não é isso? verdade. E aí o João, ele chega e fala Eu assim... acredito. A Lala está assim, é verdade. Larissa, amor, e aí, tudo bem? Vai colocar o João para dormir? Eu vou. Aí quando ela chega no quarto, o João tá lá. Passa 20 minutos, o João E eu sai tô- do quarto e fala, cadê seu pai? Ele tá lá, roncando e falou, não! Não, e o João, ele chega e fala assim, papai, conta uma história. Eu falo, tá bom. Qual a história que você quer que eu conte? Ele, da raposa e do dinossauro. Aí Eu você te- vai... Eu tenho que criar. Eu tava na floresta e tal, de repente uma raposa, ela bateu num tronco, não era um tronco, era o pé do dinossauro. Mas papai, o que o pé do... E aí, entendeu? E ele, mas o que o dinossauro tava fazendo na floresta? Tava lá na floresta. Mas tava onde? Na beira do rio? Ele coloca um rio. Ah, tava na beira do rio e tal, então ele viu o sapo. Ou seja, é maravilhoso isso. E no final a coisa encaixa, né? Sim. Não, a gente tá afim de fazer isso, né? Sim. Ai, façam sim, é muito gostoso. Conversar com criança, eu atendo crianças também, então assim, eu adoro, amo assim, esse contato com criança, acho muito legal. Ó, todas vocês três são casadas, né? Todas vocês três são mulheres de negócios, todas vocês três têm desejos pessoais, desejos profissionais, vontades na maternidade e assim por diante. Uma pergunta que provavelmente vocês recebem muito. Como conciliar? Como conciliar essa vida mãe, esposa, empresária, mulher? Como é que é isso? No Brasil. Pode falar? Pode falar? Pode. Não, então assim, eu sempre recebo assim mensagem, como que você dá conta de tudo? Eu ia falar isso. Né? Como dar conta de tudo? E assim, não A dá gente pra dar não dá, conta de né? tudo, né, no mesmo dia. Então assim, eu brinco daquela história que todo mundo fala, equilibrar todos os pratinhos. Desculpa, a gente não vai equilibrar todos os pratinhos, né? Então assim, para você estar assim, em algum dia mais focada na maternidade, você tem que largar os outros pratinhos na mesa. Então, acho que assim, essa é difícil, né? Porque hoje em dia o mundo é muito acelerado, a gente se cobra, o mundo é corrido, mas eu acho que a gente saber que tá tudo bem em largar os outros pratinhos na mesa, acho que isso dá uma paz, assim. Eu sinto muito isso. Me sinto muito mais em paz, sabendo que, olha, a semana que eu tô mais focada no trabalho, a maternidade não tem como, né? Vai comprar marmita, matemática né? pura. Vai comprar marmita para os filhos comerem. Exatamente, vai comprar marmita, a gente vai ali perto ali da minha casa tem um pastel, vai comer pastel, porque é isso, não dá para dar conta de tudo, né? E acho que tem uma cobrança muito grande nisso, né? De fazer tudo também muito perfeito e acho que muito do que eu falo, e eu acho que por isso que as pessoas se conectam, né? As mulheres se conectam muito, a gente tem que dar o melhor da gente, mas muitas vezes não vai sair exatamente como a gente espera. E tá tudo bem, né? Eu acho que se a gente tem em mente dar o melhor, tudo bem, mas assim, a gente é humana, a gente erra, a gente falha, a gente tem dias bons, dias ruins, enfim. Concordo. Essa pergunta também vem bastante para ti? E as pessoas perguntam assim, né, como dar conta de tudo? Acho que tem uma falsa ilusão de que o que vê na internet é a minha vida inteira. Então, se eu posto lá que eu tô brincando com os meninos, logo depois eu tô no escritório, logo depois eu tô fazendo uma comida, acha que tá tudo dentro, encaixadinho, sabe? Não. Às vezes, para ir pro escritório, um vai ter que ficar na casa do amigo, para que tenha atenção da mesma forma que um tem que vir para cá e tem que ficar comigo aqui no escritório, tem que, no meio de uma reunião, dar de mamar. E não tem como dar conta de tudo, né? A gente escolhe as batalhas que a gente quer, né? E acaba que, querendo ou não, no papel de mulher, assim, eu acredito, né? No papel de mulher, e quando a gente decide ser mãe e também conciliar com uma carreira, a gente acaba tendo que abrir mão, assim, um pouco do nosso momento para que as outras coisas saiam do jeito que a gente quer, sabe? Mesmo sabendo que também não saem do jeito que a gente quer. Que algumas vezes a gente se cobra e fala, poxa, hoje eu não dei atenção. A gente tem 3 filhos hoje, né? Então eu não dei atenção para um, amanhã eu tenho que lembrar de dar um pouco mais de atenção para aquele, né? Que está precisando. Então, sim, as pessoas perguntam muito, assim, como dar conta de tudo, mas não, acho que não conheço ninguém que dá conta de tudo, sabe? E, Uau, e tá tudo bem não dar conta de tudo. E eu acho que isso tira esse peso, sabe? Porque enquanto a gente achar
a gente olhar para outras mulheres e achar, nossa, como que elas estão dando conta e eu não? Por que que eu não estou dando conta? Na verdade, ninguém está dando conta, né? E até para complementar isso que a Lalas falou, uma coisa que ajuda muito é você olhar para a estação que você está vivendo nesse momento da sua vida. Então, às vezes, o seu foco hoje ele é profissional. Você vai dar um pouco mais de gás e ali as outras áreas vão ficar um pouco a desejar. Ninguém vai ser 10/10 em tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes a estação é, nossa, eu quero viver a maternidade, eu preciso me dedicar mais nesse momento, nos primeiros 2 anos de vida dos filhos, né? É uma idade que a gente estuda muito e ouve falar que, cara, as crianças precisam de mais atenção porque isso vai influenciar até na formação delas. Então, eu preciso dar um pouco mais de atenção nesse momento. Então, acho que identificar a estação que você está vivendo te ajuda a tirar esse peso. Eu acho que nós mulheres, a gente vai sempre se cobrar. As redes sociais, acho que trouxeram ainda mais esse peso, então é importante a gente falar sobre isso. Eu lembro que há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, 8 de março, era o Dia da Mulher de 2021, eu tive a oportunidade de entrevistar a Débora Seco e foi a primeira pergunta que eu fiz. Cara, como você dá conta de tudo? Tipo, você é empresária, atriz, ela é mãe da Maria, esposa, como é que você está dando conta de tudo? E aí a primeira coisa, ela falou, não, mas eu não estou dando conta, e eu não conheço ninguém que está. E aí eu senti alívio, e foi numa live, eu senti, e as mulheres ali interagindo, parece que todo mundo sentiu assim, então tá tudo bem comigo, sabe? Então acho que foi ótimo você começar com essa pergunta, porque já tira esse peso. Acho que até o peso da casa, né? Assim, Total. a gente, por exemplo, eu mesmo, eu chego em casa, está bagunçado e falo, pô, eu devia dar uma atençãozinha para minha casa, mas não dá. Assim, às vezes eu vou abrir mão da mesa estar do jeito que eu quero exatamente, porque eu não tenho tempo de fazer, eu prefiro ficar com os meus filhos do que arrumar a mesa, assim, sabe? Ou fazer eu adoro cozinhar, adoro, assim. Então, acho que nos momentos que eu tenho livre, eu falo, poxa, eu vou cozinhar. E às vezes falar, tudo bem, a gente vai comer comida de delivery, ou eu vou chamar alguma pessoa para cozinhar, e eu vou ficar aproveitando aquele momento ali, sabe? Vou ficar sentada na mesa e não vou levantar. E tudo bem, se o garfo não combinar com o prato, sabe? Não combinar com o copo, tá tudo bem, assim. Sim. E é muito isso, né? A gente... São várias áreas e acho que a mulher, acho que normalmente ela se cobra muito mais que o homem, porque eu tô do lado... É isso que eu ia falar. Eu tô do lado do Joel aqui, sabe? É isso que eu ia falar. Que é meu marido. E na minha casa, assim, eu fico irritada que o prato não combina com o jogo de jantar. E, sabe? E ele fala, eu nem olhei. Eu nem isso, vi, né? Não tô nem e a aí. gente, como mulher, a isso gente aí. tende a olhar, né? É exatamente isso que eu ia refletir agora, assim. Eu fico ouvindo vocês falando, vocês falam sobre uma pergunta recorrente, né? Como é que faz para dar conta de tudo? Aí eu fiquei me perguntando, qual é a pergunta que eu mais escuto? Não é essa. A pergunta que eu mais escuto é uma pergunta parecida com essa. É assim, Jó, como é que faz para ter performance o dia inteiro? Eu falo, eu não tenho performance o dia inteiro. Não é assim que funciona. Jó, tem dia que você acorda mais tarde, que você não faz exercício e pede uma batata frita? Sim. Aí a turma fala, beleza. Esse alívio que a Natasha falou então tá bom, né? Tá bom. Agora, a minha questão é a seguinte, a mulher, na opinião de vocês, ela recebe essa cobrança, deixa eu melhorar a pergunta, essa cobrança é mais de quem? É mais dela? É mais dos pares? Entenda pares como pessoas que estão ao lado dela, sei lá, marido, né? As pessoas que estão mais próximas, é mais do ambiente que ela está inserida, é mais do contexto, na opinião de vocês, porque eu percebo que as mulheres, elas se cobram, eu não vou falar mais nem menos, tá? Eu vou falar diferente dos homens. Porque às vezes a minha esposa chega para falar uma coisa, eu falo, mas quem é que tá te cobrando disso aí? Não, mas por que tal coisa? Eu falei, mas Lalas, tá tudo beleza. Não, porque pode parecer que eu sou uma mãe assado. Né? Não, você é uma mãe maravilhosa. Não, pode parecer que eu sou uma esposa. Não. Lalas, tá tudo beleza. Gente, não, porque eu vi. Mas viu? Aonde que você viu? Eu queria saber assim, como é que funciona isso para uma mulher? De onde que vem essa cobrança? Ela é mais interna, ela é mais externa, ela é do par, do ambiente? Eu acredito que é mais a gente com a gente mesma. Eu acredito. Bom, pelo menos essa é a minha realidade, né? Eu sinto, meu marido me cobra essas coisas também, é muito parecido com você. Então, aí eu vejo que a cobrança é minha, sabe? Isso que você está falando, que ela falou, eu vi não sei aonde. Acho que isso é uma coisa muito nossa, assim,
da gente ficar olhando as coisas, né? E eu escutei esses dias uma psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, ela chama, eu adoro o trabalho dela. E ela falou, e perguntaram para ela assim, o que mais adoece as pessoas hoje em dia? Ela fala competição. Você se competição não, você se comparação. Então assim, isso é terrível, né? A gente ficar se comparando e com uma coisa que não é real, porque geralmente a comparação é com as redes sociais. E a rede social ela é um recortinho da vida da pessoa, né? Então, isso é muito terrível. Eu acredito muito que é mais a gente com a gente mesma. Claro que depende, né, de cada família, né? A gente não sabe. Às vezes tem homens que cobram de mulheres, mas na minha realidade, assim, é total minha culpa. Sou eu comigo mesma. Mas aí, Thaís, beleza. Aí você... Só para eu entender aqui a linha de raciocínio. Você se cobra, aí de repente acha que, sei lá, vamos dar um exemplo do teu marido, tá te cobrando, ele não tá te cobrando. Qual é o clique? Tem clique? Eu tipo, poxa, Thaís, caramba, é verdade, relaxa e tal. Isso acontece? Acontece. Falo comigo mesma. Para, garota. Tipo, chega, tá tudo bem, sabe? E às vezes e é muito louco isso, porque não era pra gente precisar escutar do outro, né? Era já pra tá tudo bem, não precisa ele falar pra mim, tá tudo bem. Tá tudo certo. É o marido acolhendo e consolando e falando, para de ser louca, né? É bem assim, eu gostava, amor. Exato. Você tá doida? A gente não Onde entende. você tirou isso? Aí eu já tô chorando, assim, falando, não, porque às vezes você queria uma esposa melhor. Aí ele, amor, tá ótimo, você é maravilhosa. Sim. Aí que eu choro mesmo. Então, assim, é uma coisa que é uma boa pergunta. E eu não sei se tem uma resposta. Talvez a gente acho que a mulher tem uma coisa de tem que ser perfeita. A gente é meio, não sei, sabe, tem que ser perfeita. Então, você começa a falar, eu tô perfeita, e a gente não vai ser perfeita. E eu sinto essa cobrança muito interna vindo de mim, sinto pouco vindo do meu marido. Geralmente ele é a pessoa que fala, quando ele fala, e ele tem essa licença poética para falar, você tá louca, ele fala bem assim, aí eu começo a rir e falo... Grande Gustavo. Ele manda na lata, assim, ele fala, amor, o que é isso? Você viajou. Você escutou o que você falou? Porque talvez você queira uma outra pessoa melhor que eu. Tem esses momentos, acho que todo mundo tem. E eu acho que é legal a gente abrir. Não ficar aqui, sabe, só tá bem não. Legal. Não, porque, nossa, é tudo sempre perfeito, eu não passo por isso. Acho que todo mundo passa. E quanto mais a gente criar esse ambiente de acolhimento, que a gente pode falar que isso acontece e é normal, porque eu acho que quem tá assistindo tá se identificando. Com certeza. Não é possível. Tem até uma frase, né, que fala assim, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu não concordo com isso, sabe? Mesmo já nasceu sendo, antes, né? Não, é que assim, mesmo sendo o que todo o ambiente fala, sabe? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Poxa, mas isso é vida, sabe? Isso é vida. Eu acho que eu tenho certos desafios, diferente do homem, vamos dizer assim, porque vem daquilo, né, a comparação. A gente se compara com o parceiro, hoje mesmo, assim, hoje aconteceu. O Joel me mandou uma mensagem de alguma coisa que aconteceu no escritório, e eu falei, né, poxa, você tá reclamando disso? Eu queria estar aí, e você tá aqui em casa vendo a realidade que é 3 com sono, sem querer dormir, os 3 chorando ao mesmo tempo, e tipo, eu não tendo nem tempo de ir no banheiro, assim, sabe? Então a gente se compara assumir os papéis, mas né? termina a mensagem. Não, e aí no final foi legal o final E aí, da assim, mensagem. eu mandei a mensagem, falei, eu queria estar aí e tal. Aí passou, assim, 5 minutos, os 3 dormiram, sabe? Aí eu mandei pra ele, desculpa, a mensagem acima foi apenas porque ele não tinha visto. E aí, assim, ele ia ler e ele ia retornar, né? Tipo, ele ia me responder de uma forma que também não ia ser legal, né? E aí eu mandei assim, falei assim, a mensagem acima foi um momento de desespero, mas que já passou, os 3 estão dormindo. Assim, respirei, tá tudo bem. E aí ele mandou, também te amo, tá tudo bem, não, sabe? Eu vou ler. Foi bem legal. Essa sensibilidade. A gente acolher, né, um a sensibilidade ao outro. A gente acolher um ao outro. Foi bem legal. Ela mandou assim, eu posso ler? Pode. Posso, né? Eu pedi uma coisa pra ela, eu queria saber se ela tinha feito uma coisa. Amor, aconteceu outra coisa que eu tinha te pedido. Ela falou, acabei de descer na chuva com um bebê de 2 meses pra pegar comida, porque os outros 2 estão chorando. Queria estar aí mesmo. E não aqui tendo vários perrengues. Porrada. 12:00. 12:09, ela mandou. Foi apenas um momento de cansaço, a mensagem acima. Tá tudo bem, todos os 3 dormiram. Beijo. Aí eu respondi 12:18, ficou quando eu vi. Ok, desculpa também. Eu também cheguei falando errado com você, tá tudo bem aqui. Eu também te amo e também tô cansado. Então O acolhimento, legal, né? assim, sabe? Essa sensibilidade. Isso é parceria, né? Isso, porque a gente se compara, não tem como, assim, né? E tem momentos que a gente se compara,
a gente se cobra errado e é o clique de, poxa, eu tô fazendo comigo mesmo errado, sabe? Tipo, e eu acho que isso é uma culpa que eu não concordo com a frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque é a vida, não é só na maternidade. Poxa, é quando a gente decide dar cara para viver e para ir atrás das nossas coisas, sabe? Sim. Seja no relacionamento, seja no emprego, seja com o chefe, seja empreendendo, seja com os filhos, e a gente conversa muito sobre isso, né? Poxa, o nosso mais velho tem 3 anos, como que vai ser com 15, sabe? Como que a gente fica imaginando, né? E eu vi, né, o seu perrengue do carnaval, né? Que você colocou assim, gente... Quanta comida, né? Que você postou assim, quanta comida tem que levar pra praia, porque são muitos adolescentes, é muita comida. Então, cada fase tem o seu momento. E se a gente ficar olhando e se vitimizando, entre aspas, que nasce uma mãe, nasce uma culpa, poxa, eu não vou viver, sabe? Eu não vou viver. Eu concordo muito, Eu não vou viver. Mas é isso, curta bastante, né? Porque a adolescência vai chegar. Adolescência vai chegar depois, é a e fase é bom adulta. também, é bom também. Tem os perrengues também, que são perrengues mais... que a gente fica mais preocupado, logicamente, né? Porque envolve tanta coisa hoje em dia, né? Tipo, esse negócio de... É muito difícil criar um adolescente com internet, com rede social. Porque eles também vão se comparar, né? Porque eles se comparam, porque eles não têm maturidade para usar um WhatsApp, para usar uma rede social. E outra coisa que me preocupa muito, né? Que eu vejo muito, assim, é negócio de... As drogas, né? Droga chegando, cigarro eletrônico, que é uma febre. Então... E o meu amigo pode, por que que eu não posso? Exatamente. E assim, e conversar, e conversar, e conversar, e explicar, E ficar e de olho. trocar, e ficar de olho, e de alguma maneira, né? A gente confia, né, na educação que a gente dá, mas não sei explicar, de alguma maneira, na adolescência, sem tantas garantias, né? Porque a gente pode fazer até aquela página. Você entrega, seu filho vai lá na festa, né? Então, o falar não tem que vir da boca dele, né? Então, tem essas questões assim, mas é tão bom tantas outras coisas, né? Então... Sim. E olha só, tô batendo um papo aqui com 3 mulheres que são, além de pessoas que têm relacionamento, são mães, são expostas na internet, ou seja, todas as 3 têm mídia social. A Lalas é hoje uma mulher que também tem mídia social, só no Instagram, daqui a pouco bate seus 100 mil seguidores e compartilha, mas vocês 2 E que trabalham. eu não queria, né? Eu era back, entendeu? Assim, eu era totalmente back. E aí as pessoas foram me seguindo até por causa do Joel e chegam com tanto carinho que eu falei, tá bom, então assim, eu vou começar a mostrar quem eu sou e eu tô nesse momento, sabe? Assim, mostro, mas aí vem um monte de enxurrada de mensagem e falou, porque qual que é o problema dessas pessoas, né? Então, acho que vocês têm mais vivência, porque vocês trabalham com isso, assim, né? Tipo, vocês estão muito mais expostas, mas a internet, ela dá uma exposição ali, né? Complicada, bem complexa. Mas Que é muito positivo, mas tem toda essa parte, né? é complexa, mas é legal. E é eu vida acho- real. É vida real e Eu tudo acho- tem esse preço, né? Assim, nada é só bom ou só ruim, ou tem um lado só bom, um lado só ruim. Como Mas tudo na eu quero vida que vocês contem coisas que homem não tem como a gente saber. Tem dificuldade, tem desafio, tem situações que só mulher passa. Da mesma maneira que acontece também pro lado dos homens. E como aqui é um episódio especial para as mulheres, meu objetivo aqui é que, poxa, eu sirva de um perguntador, uma pessoa que quer aprender mesmo. E eu sei que, por exemplo, vocês fizeram transição de carreira, mas eu quero que vocês contem a transição de carreira. Como que foi? Qual foi o desafio? Qual foi a dúvida? Aconteceu alguma coisa pelo fato de vocês serem mulheres? Porque eu sei de uma história de transição de carreira da minha esposa, de uma coisa que ela ouviu, e eu quero que você conte na plataforma, que, olha, você só não é melhor no que você faz por causa disso. E que, assim, é chocante, mas é antigo, é feio, mas aconteceu e tem alguns poucos anos atrás. Então, eu gostaria que vocês contassem a transição de carreira de vocês, como que foi, os medos, anseios, que contem uma coisa, dê uma dica para as mulheres, mas conta a dificuldade real, sabe? Vida real e como que vocês passaram por isso e superaram isso. Conta com você. Legal. Bom, conta você aquela história. Bom, eu sou engenheira, né, de formação, eu sou engenheira química e eu trabalhava numa plataforma de petróleo. Então, assim, naturalmente eu estava entrando no universo masculino.
A plataforma ali eram 150 pessoas, a gente trabalhava em torno de umas 140 embarcada. Tinha, assim, 2 mulheres quando era muito, senão era só eu, assim. Então, eram muitos homens, né, um ambiente masculino, um trabalho masculino. E que eu sempre entendi que eu que estava querendo ir ali. Ninguém me forçou a estar ali, ninguém, sabe, foi um desejo meu. E eu falava, bom, se eu tô aqui, o respeito eu que dou e tá tudo certo, mas... Eu, por exemplo, né, que eu falei esses dias, eu tô entrando numa reunião, tem lá uma mesa com 8 pessoas. Eu vou entrar, eu sei que eles vão estar falando assuntos de homem, sabe? E que eu que tô sentando ali. E aquilo ali não me machucava, nem nada assim. Quando começava a ficar um pouco mais pesado, eu falava, galera, ó, eu tô saindo ou vamos mudar de assunto. Então, sempre me portei assim. Exatamente. E aí teve um dia, conversando com o gerente ali, a gente estava falando, né, sobre todas as minhas vontades, o que eu queria, né, chegar, onde eu queria chegar com o meu cargo, né, tudo que ia vir de presente, né, assim, com o meu desenvolvimento, tudo que eu ia receber ali. E aí, num determinado momento da conversa, ele falou, nossa, você é muito boa, e você só não é melhor porque você tem útero. E é naquela hora, sabe quando você fala assim... Ai, valeu, tipo assim, cala sua boca aí, tipo, continua a conversa, mas internamente, aquilo ali não fez nenhum efeito ali em cima. E depois de alguns meses eu decidi sair, eu fiz eu estava fazendo coaching com o Joel e foi num momento que a gente fez uma dinâmica que eu me vi exatamente assim, se eu continuar fazendo tudo o que eu tô fazendo, eu vou alcançar o que eu quero, mas aquilo ali não é mais o que eu quero, tipo, mudou assim, não é mais aquilo, sabe? E foi muito rápido, eu falei, Joel, eu vou sair. E foi chocante, assim, porque eu tava no caminho que eu tava desenhando, sabe? Eu trabalhei ali 3 anos, 4 anos para atingir aquilo e eu tava atingindo. Sabe, pegando essas coisinhas que vão acontecendo, assim, decidi sair, empreendo, tô aqui, tipo assim, tô no momento mais feliz da minha vida, da nossa carreira, da nossa empresa, tudo certo. Mas, assim, olhar para trás e falar, poxa, tipo, ainda existe um mundo que... trata a mulher dessa forma, sabe? Poxa, por quê? Eu tenho útero, então você está dizendo que eu vou ter que parar para ter filho, e aí eu vou pegar uma licença para cuidar do meu filho, e aí eu não vou poder te servir naquele momento. Não, tem que avisar para ele que homens nascem de úteros, né? Exato. Tem que contar para ele de onde ele veio. Exato. E assim, se não existir uma mulher para ter filho, ele não vai ter um homem para trabalhar para ele depois, sabe? Tipo, e aí você começa, né, a olhar, assim, você fala, nossa... beira ao ridículo, assim, sabe? Como o Joel falou, assim, sabe? Ter uns pensamentos assim. E a gente sabe o que acontece, né? A gente sabe que é muito as mulheres que têm filho, que estão ali, que têm uma carreira, mas em certo momento decide ter filho, porque não quer dizer que eu parei a minha carreira para ter filho, que eu não vou mais ser boa o suficiente para continuar trabalhando ali, sabe? Que eu acho que algumas pessoas ainda pensam assim. E é muito triste, porque, poxa... ter filhos, né, me tornar mãe, né, gerir uma vida, não vai mudar nada na minha cabeça, sabe? Não, no meu intelecto. E vai me deixar muito mais potente, com certeza. Como para o homem também, né? O homem que tem filho, ele é muito mais potente, ele tem um porquê, ele vai atrás. Eu vejo porque eu tenho um marido, sabe? Né? Para aumentar a minha potência. E Bora pro quarto. E é muito triste escutar isso, assim, muito triste, sabe? É ridículo. É muito pesado. E quando você mudou, assim, que você falou que você mudou, você já tinha filhos? Não, foi antes. Eu mudei. Não, então a questão aí não era nem a questão de você pensar em ser mãe, é porque você é mulher mesmo. O cara falou assim, ó, cara, o problema é que você é mulher. Mas dentro da maternidade isso acontece muito, assim. O que eu recebo, assim, geralmente quando posto isso, né, maternidade, trabalho, de leitoras falando, nossa, eu falei que eu estava grávida, aí ele falou, ai, que pena, eu ia te promover. Eu falo, não tô acreditando nisso, sabe? É surreal que as mulheres escutam, principalmente quando elas, de fato, engravidam, né? Essa questão mais no mercado de trabalho, assim, né? Claro, obviamente não quem empreende, mas essa questão no mercado de trabalho é bem complicado, assim, bem complicado. Sim. E eu acho uma grande idiotice, né? Porque a potência de uma mulher, né? A empresa que ela olha para essa mulher, né, que tipo, aquela mulher, ela tá cuidando do bebê, né, assim como o pai e tudo. Mas se ela olha com cuidado para aquela mulher, assim, uma empresa que realmente cuida dela, ela vai
Sim. Querer fazer, né? Pô, você me olha, você me cuida. Sei lá, aqui na empresa tem um lugar para as crianças, para o meu filho ficar, para eu poder amamentar. Não, a mulher, ela, né? O que ela consegue fazer a mais, assim, é muito... Isso é um exemplo claro do que a gente estava falando até agora há pouco. Por que a gente se cobra tanto? Porque é mais... Porque também cobram, a sociedade É cobra. mais cobra. intensa a cobrança pra cima da gente. E sem ambiente, entrar nesse né? lugar de Sim. mimimi, que não é também, a gente não vai ficar aqui, é muito difícil pra gente, Sim, é sim. difícil ser mulher, não é isso. Mas eu acho que isso precisa ser falado. Enquanto a gente normaliza essas coisas, é isso. A gente sabe que às vezes é velado, nesse caso, infelizmente, a Lala ouviu, mas é velado, cara. Essa cobrança que a gente coloca é porque ela existe, né? E da onde que está vindo? Será que isso é sustentável também? E eu acho assim que isso só vai mudar dentro do mercado de trabalho quando o mercado de trabalho entender que o filho não é só da mãe, o filho é do pai também. Né? Porque senão fica esse peso todo do cuidado em cima da mulher. Em cima da mãe. Agora, o que vocês estão colocando, e eu concordo, é um tabu. Ainda é um tabu. Acredito que vai levar tempo. Então, por exemplo, o exemplo que você falou, pô, vou sair da reunião porque eu tenho que dar de mal. Assumir, né? Assumir o meu filho ali, mas né? isso Vamos dizer assim. para muitas pessoas ainda é impossível, tá? Né? Eu acho que é importante a gente... Imagina a cena, né? Imagina a cena. Ó, eu tenho que sair porque eu vou fazer tal coisa com meu filho. Imagina uma pessoa, um homem fazendo isso com coragem, sem pensar que o chefe ou a chefe vai falar assim, tá tudo bem. A cada 10 empresas, quantas topariam fazer isso? Ainda não é uma coisa... E vai demorar muito. Vai demorar muito. Muitos anos. Como é que funciona aqui com a gente, né? A gente tem uma pessoa do nosso time que tá grávida e Não, tá quem já teve filho. Ah, é verdade. Estava grávida. Estava já... grávida, teve Tem um um mês. bebezinho. Um mês? Tem um mês, Noah. Noah. E a gente super, mega, hiper amou a notícia e apoiou. Nós temos a minha cunhada que está aqui também, que o meu sobrinho tem 2 meses, ele vem para cá. A gente está mandando fazer uma piscina de bolinha aqui. Porque existem 3 tipos de pessoas que não são confiáveis. Não dá para confiar. Quem não gosta de pipoca, não confio. Quem não gosta de chocolate, não confio. E quem não gosta de piscina de bolinha, não dá para confiar. Ah, não gosto de piscina de bolinha. Eu falo, cara, Estranho. Tem que mandar coisa numa tem alguma frase coisa. aqui no... Teste psicológico. Joga o teste psicológico para entrar na empresa. Pergunta, gosta de piscina de bolinha? Não, mas é psicométrico. Já criou ali uma resistência da pessoa. E no nosso caso, em especial, a gente adora as mulheres que têm bebê aqui. Pô, é legal, eu gosto, eu tenho 3, eu tenho empatia e assim por diante. Mas eu vou ser honesto com vocês. Antes de eu ser pai, não tinha. Não tinha esse Não tinha. Vou te dar um exemplo bem prático. Viajava com a Lalas para ir para, sei lá, qualquer lugar, tava no voo e aí um bebezinho atrás chorava. Chorava. Tá bom. Daí eu falo, nossa, será que essa mãe não... Será que esse menino... Gente, será que ninguém... Não tem o que fazer? Tem que fazer. Tipo... Hoje, eu já sei o que é. O moleque chora... a gente olha, será que não tá com dor de ouvido? Será que não é pressão? Será que não tá com uma cólica? Deixa eu Você ver se de uma precisa ajuda? de alguma coisa, né? Precisa Eu de uma vou ajuda? acolher. Eu penso assim, eu vou mexer com o bebezinho pra ele, tipo, uma coisa diferente. Vou fazer. Eu posso acolher, né, essa mãe, porque a mãe ali que tem um bebê chorando tá desesperada. Tá tipo assim, meu Deus do céu, eu tô incomodando todo mundo, porque a gente essa sabe, sensação. eu tô incomodando todo mundo, esse bebê não para, eu não sei o que fazer, pelo amor de Deus, Dá um Deus, vem medo, aqui uma e ansiedade. pede pra ele dormir, sabe? Ó, eu como Então a pai... gente sabe disso. Eu como pai hoje tenho muito mais empatia com papais e mamães. Total. E eu como hoje dono de empresa tenho muito mais empatia com mulheres do meu time que têm filho. Muito mais. Então, o nascimento dos meus filhos me ensinou isso. Transforma a gente, né? Pô, cara, tua empresa não vai quebrar. Porque uma moça saiu de licença. Ela não vai quebrar. Outra, o pai não vai... A empresa não vai quebrar se ao invés de ele ter 5 dias, ele ficar 15 com o filho. Ela não vai quebrar. Pelo contrário, quando um pai vê que você pensa nele, que você dá suporte, ele fica muito mais legal, muito mais confiante. A tua empresa não vai perder a cultura se tiver um espaço para a mamãe amamentar. Não vai. A tua empresa não vai perder a cultura. Aliás, ela vai melhorar a cultura
se tiver uma piscina de bolinha e se tiver... Poxa... E o dia que a babá não for, trouxer a criança pra cá, sabe? Agora, e tá tudo bem. gente, assim. essa é a minha verdade, essa é a minha realidade dentro da minha empresa e as pessoas estão, obviamente o país é democrático, elas estão à vontade de falar, cara, eu não concordo com você, Joel. Ótimo. Aqui, a molecada é bem-vinda. Aqui é bem-vinda. Eu quero os moleques correndo aqui. Eu quero... Porque eu sei o que pensa uma mãe, eu sei o que pensa uma Lara quando ela vê o Miguelzito aqui. Opa, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu sei o que pensa uma Lalas quando ela vem com o Pedro aqui. Só que aqui, né, talvez não seja a realidade de muitas empresas. Com certeza, com Mas certeza. eu gostaria de dar esse relato, porque se você não tem, você como homem, não tem essa empatia, eu te entendo porque eu não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha porque eu não sabia. Eu não tinha porque eu não tinha empatia. E hoje, com os pitucos. Quando uma criança cai no chão, pode ser qualquer criança, tu sente a dor do teu filho, não é? Você fala, opa, tudo bem, o que foi, dentinho, o que é? Tal, é tudo legal, é tudo engraçado, a gente tem essas dificuldades e eu espero que isso possa, de alguma maneira, como esse podcast é visto e ouvido por milhões de pessoas no Brasil e no mundo, que isso possa servir pelo menos para algumas pessoas, né? Enxergar de uma maneira diferente. E tem coisas que são diferentes. Por exemplo, o meu time hoje aqui é mais mulher. Por quê? Porque nas atividades que eu preciso, as mulheres são melhores. As mulheres são melhores. Tem atividade que a mulher é melhor. Por exemplo, a minha assistente pessoal é uma mulher. Porque ela sabe fazer. Eu não consigo ver um homem sendo meu assistente pessoal. Tipo eu, assim, ele ia ficar assim, é uma coisa, termina essa coisa, ia fazer outra coisa. A Malu já consegue fazer melhor. Ela é mais sensível, ela tem uma sensibilidade feminina. Porque a mulher, ela tem, não tem 5 sentidos, tem 17 mil sentidos, né? É diferente. Então, eu preciso de uma pessoa que tenha essa característica aflorada em abundância para fazer certos papéis aqui comigo. Então, isso é muito importante também falar, e eu quero que vocês me respondam Eu quero que vocês respondam uma treta, uma dificuldade. Não, elas não terminaram de falar da transição de carreira. Não, você não ainda. deixou? Então, agora... Você que mudou de assunto. Então tá, então vamos voltar Eu pra falei de transição de carreira, você foi pra maternidade e mídia social. Vocês perceberam isso? Então Ela vamos voltar pra passou transição de de carreira. Então, você não deixou. Eu quase te mandei um WhatsApp, Larissa. Isso vai pro ar, tá? Tem que ir, é Isso isso. não. É disso que o povo gosta. Já! Toca aqui. Então, ó, longa história... Não, transição de carreira, vai. É verdade. longa história curta. Longa história curta. Longa história curta. Eu queria ser juíza quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, porque minha família passou por altas dificuldades financeiras, então eu descobri que concurso público, você vai ganhar ali bem, a vida toda, era uma coisa assim. E aí passei para direito, fiz direito, aí fiz administração um tempo também, que eu era bem animada, então fazia 2 faculdades, terminei. Super animada. Terminei o direito e aí fui aprovada no exame da ordem, tudo aquilo que tem que fazer, fiz e comecei a advogar. E aí quando eu comecei a advogar, eu me lembro que eu me desencantei um pouco com a prática, e acho que todas as profissões têm um pouco disso, né? Você imagina uma coisa, chega lá, você vê que não era exatamente aquilo. E aí eu comecei no Instagram, muito no lifestyle. E a gente está falando de 2013, a gente estava conversando ali fora, você começou em 2014. Gente, quem começa hoje no Instagram e tá com vergonha, assim, desculpa, não tem que ter vergonha. 2013, você era uma pessoa que tá passando, assim, ridículo num nível das pessoas fazerem grupo. Então, assim, tinha amiga minha que fazia grupo pra falar, pra rir de mim do que eu tava fazendo. Graças a Deus eu nem sabia. Mas é porque não Fiquei tem coragem agora. de fazer, não. É. Né? Mas, enfim, então eu acho que isso foi uma coisa que para quem começou há muito tempo, a gente passou mais, porque as pessoas não era algo comum. Ouvi de uma pessoa que inclusive é muito querida por mim, não falou por mal, mas da família do meu marido, cuidado com a rede social, cuidado com o seu Instagram, porque a profissão do Gustavo é muito séria. Aquilo foi tão chocante para mim, isso não tem tanto tempo assim, isso deve ter uns 5 anos. Porque eu falei, gente, será que eu estou passando essa vergonha nesse nível, né? Então, existia também essa dúvida, eu ficava, será? Porque era quase que, nossa, uma pessoa que foi tão dedicada ali para atividade acadêmica, numa federal, toda aquela coisa, e tá jogando tudo pro alto para passar esse ridículo aqui. Mas, enfim,
Quando eu decidi largar o direito, eu lembro que foi uma decisão, assim, até isso é uma coisa inusitada. Eu tinha ficado no escritório, e aí eu aprendi muito nesse escritório, foi um momento, assim, muito bom, era o escritório que era do presidente do AB na época, e eu tinha decidido, né, tinha finalizado aquele ciclo, eu ia abrir o meu. E aí eu aluguei a sala, mobiliei a sala, e aí a família, todo mundo feliz, então a minha mãe ajudou com o sofá, sabe assim, cada integrante da família, eu quero dar a mesa, e meu pai, quero dar a mesa, minha mãe, eu quero dar o sofá que vai estar na recepção. Gente, eu montei a sala. 2 meses depois, eu falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou me enganando? Não é isso, não é para esse caminho que eu tenho que seguir. Porque eu não aceitava que eu tinha ficado os últimos 10 anos da minha vida perseguindo um objetivo e eu estava jogando tudo pro alto. E aí eu lembro que eu falei, não, eu não vou estragar minha vida, não é o que eu quero, eu não conseguia ir lá para o escritório, realmente já não era mais aquilo. E o Instagram já crescendo, e comecei a monetizar com o Instagram. E aí eu lembro que cheguei para minha mãe, para minha família, a minha mãe de cara, não, isso aí é uma macumba que fizeram, calma, que não é isso, não é assim, não sei o quê. E eu falei, não, estou decidida e eu não estou mais agora pedindo opinião, se vocês me amam, eu quero que vocês me apoiem, bem assim. E aí fui lá, entreguei a sala, né, dei os móveis, tudo, e falei, estou livre agora para seguir o meu sonho. Gente, quando a poeira baixou, eu falei, o que eu fiz? Por que a minha família deixou fazer isso? Porque daí, eu acho que a vida quer saber se você realmente... Né, a vida tem o testezinho ali, não é assim tão fácil. E aí aquele paradão, e as marcas não estavam procurando para publi, aquela coisa. Até que apareceu uma marca, até conto bastante essa história, apareceu uma marca muito conhecida, e aí eu fechei a minha primeira publi muito grande, eles pagaram 4 vezes mais do que eu ia pedir, então aquilo eu tomei como um sinal divino. Mas antes de fechar essa publi, por exemplo, eu lembro que uma vez foi a primeira marca que topou pagar alguma coisa, porque antes era só ganhando presente. E aí eu lembro que era uma marca de beachwear, e no final de semana eu falei, amor, vamos comigo numa cachoeira pra gente fazer uma foto legal e tal, e o Gustavo, quanto você tá ganhando para postar isso aqui? E aí eu toda orgulhosa, eu pensei, alguém tá pagando, né? Então eu falei, R$300. Ele olhou para mim, ele estava dirigindo, ele olhou assim e falou assim, amor, você não precisa disso, eu te dou esse dinheiro. Aquilo, mas assim, me humilhou tanto, ele não teve essa intenção. Pelo contrário, meu marido, ele sempre, vocês sabem, né? Eu sou muito apaixonada e sou muito grata, ele sempre me apoiou. Mas ele não estava vendo o que eu estava vendo, porque eram passos muito pequenos. Legal. Mas aquilo eu tomei como uma missão pessoal. Eu falei, não, eu vou fazer isso acontecer. Agora, se esse Instagram ele não ia virar algum negócio, ele vai virar. Eu falei, me aguarde. Isso tem bem uns 7, 8 anos. Então, acho que tiveram esses desafios. Voltando para o Instagram, 2018, decidi começar a falar sobre marketing, porque as pessoas me perguntaram, como é que você fez para crescer? Como que você começou a se divulgar? Eu falei, acho que eu consigo ensinar. Então, comecei a testar. Nós fizemos nossos primeiros eventos em 2018 e aí, enfim, eu acho que no meu caso, a transição de carreira, ela veio muito de um lugar de eu posso gerar mais impacto através do digital. E eu acho que todo mundo que está no digital já teve esse insight de, cara, eu amo o que eu faço, mas no digital eu consigo chegar em mais pessoas. Se você tem uma mensagem, se você tem algo que você acredita que ajuda outras pessoas, você tem a obrigação de estar no digital. Então, para mim, foi meio que... Eu vejo como algo... As pessoas falam, nossa, foi muito corajoso da sua parte. Eu nem enxergo assim como coragem, porque eu acho que coragem é quando você para e pensa. No meu caso, eu não via outra... Era assim, era aquilo. Então, você não tinha alternativa. Foi muito assim. Graças a Deus. E hoje eu acho que a decisão foi acertada. E hoje você vem toda maravilhosa aqui, olha lá. E o Gustavão junto, o Gustavão que é um parceiro. Te amo, amor. E você, como é que foi, Thaís, sua transição? Então, na verdade, como eu falei, eu sou fonoaudióloga clínica, então eu sempre fui assim, sabe? Na faculdade eu era a primeira que fui fazer estágio. Eu sempre tive um olhar assim, não, eu tenho que fazer um estágio, eu sempre tive essa questão assim, de lutar, de ir atrás, sabe? De dar o meu melhor e tal. Então, fui muito bem, sempre fui muito bem no meu trabalho. E aí, quando eu casei, eu logo engravidei. E aí eu tinha uma coisa, né? Uma ingenuidade, talvez, né? Porque eu não tinha... Minhas amigas nenhuma tinha filho.
E aí eu tinha uma questão assim, que eu ia ser mãe e que eu não ia mais trabalhar. Porque a minha mãe, ela sempre trabalhou muito e eu morava num condomínio pequeno e eu falava assim, não, nenhuma mãe trabalha. Naquela época, as mães não trabalhavam. Não, eu vou ter bebê e eu não vou mais trabalhar. Imagina, uma menina que sempre quis fazer as coisas, sempre quis dar o melhor de si. Não ia dar certo, né? E a minha mãe falou assim, deixa eu falar uma coisa. Não fecha, assim, sabe? Não fecha a ideia. Espera o negócio acontecer. E aí, quando a maternidade veio pra mim, foi muito impactante. Hoje, eu acredito que eu tive, do meu primeiro filho, eu tive depressão pós-parto. Porque eu acho que eu fiquei ali vivendo só aquilo, sabe? E aí, depois eu tive outro filho, tive o Tomás e tal. E aí... voltei aos pouquinhos a trabalhar, que foi inclusive uma mulher que falou pra mim, poxa, você não é fono no meu prédio? Você não atende minha filha? E é bonito isso, né, ver essa coisa das mulheres, assim. Sim. Você não atende minha filha? Aí voltei com a fonoaudiologia e tal, mas essa questão da maternidade, todas as coisas que aconteceram comigo no começo, foram coisas bem impactantes. Aí eu saía com umas amigas pra conversar e eu falava, gente, não sou só eu que sinto isso, elas também sentem e tal. Aí uma amiga falou, tá, você escreve tão bem, você me escreveu uma carta de aniversário tão linda, por que você não escreve sobre isso? Você é tão sensível, porque... Aí eu comecei a escrever sobre maternidade, então a minha transição de carreira, ela veio da maternidade, né? Acho que é a maternidade que fez isso comigo e que hoje eu entendo muito como um propósito, né? Escrever e, de alguma maneira, passar leveza para as pessoas. Aliviar, né? Os seus textos aliviam. Exato. E é muito o que você falou. No começo, muitas pessoas, assim, da minha família, o que você faz na internet? Tipo assim, fazendo pouco, sabe? Assim, às vezes reunião de família grande, assim. E o que você faz ali? O que é aquilo lá que você faz? Tipo... E aí eu lembro a primeira vez que eu falei assim, que saiu da minha boca, sabe? Tipo, eu sou escritora. Eu não tinha livro ainda. Não, eu sou escritora. Na internet. Então, assim, uma coisa que é forte, assim, que foi a hora que eu falei, não, eu sou fonoaudióloga, mas eu também sou escritora, eu também escrevo na internet. E tem muitas provações mesmo, assim. Eu lembro que tinha, na época, bem no comecinho, tinha uma jornalista que ela, enfim, o filho dela estudava com meu filho, né? Ela era uma jornalista importante e tal. E eu falei para ela, poxa, você não conhece nenhuma revista, assim, né? Alguém de revista, para eu mostrar meu trabalho? E eu não esqueço, ela falou assim, a sua escrita é muito pequena para uma revista. Ela falou isso. E aí eu fiquei nisso. Sabe assim, cara, isso vai ser mola para mim. Eu não vou deixar... Lógico que na hora você fica assim, você dá uma contraída, você fica com vergonha. Mas eu usei aquilo como mola, sabe? E não só... Né? Eu sou colunista da revista Crescer hoje, tenho os livros, então assim, é uma coisa que dá muito orgulho, né? Porque a gente fala assim, essas pessoas que... E eu tento muito fazer isso no meu trabalho, assim, todo mundo que vem, todas as escritoras, né? Porque, assim, a escrita em si, ela é um trabalho difícil, assim, sabe? Você vai publicar um livro, você ganha muito pouco e tudo. E eu procuro todas as mães escritoras, né? Eu tenho um livro, você não quer dar uma olhada? Você não quer dar uma olhada num texto? Então, assim, no meu Instagram não tem só textos meus, também eu posto textos de leitoras, exatamente para alavancar o trabalho delas. Porque você passou por um momento ali, exatamente, né? Que é uma coisa que eu acho que é uma coisa muito minha, mas quando a gente sente na pele, né, como pode ser negativo e como pode, se a pessoa não tem uma estrutura e tudo, né, de se levantar de novo, aquilo pode, é um talento ali que às vezes... Né? A pessoa fica envergonhada, fica tímida, retraída. Mas foi isso, a minha transição de carreira foi totalmente a maternidade, por isso que eu falo assim para meus filhos, eu falo, cara, vocês são tudo para mim, porque assim, a minha nova profissão, eu posso falar de boca cheia, eu sou uma escritora, eu tenho livros por causa dos meus meninos, por tudo isso que aconteceu comigo, né? Esse começo complicado e difícil que fez eu ter vontade de gritar para o mundo o que é, como é de fato, né? Porque na época... 7 anos atrás, o que tinha de maternidade era a foto bonita, perfeita, com a mãe linda, maquiada, arrumada e tal. Né? Não tinha essa questão da gente falar do que a gente sente de verdade. Da dor, né? Da própria depressão pós-parto, que era um tabu. Acho que até hoje é um tabu, né? Do puerpério. É tabu ainda? É?
assim, da pessoa se abrir e pedir ajuda, assim, sabe? Falar, eu preciso de ajuda, sabe? É muito... Mas Virei aí- mãe, Porque sou uma fortaleza e não posso ir Mas é um- Exato, mas é um- esse negócio de dar conta de tudo. Exato. Então, o medo isso que do eu- julgamento. É isso que eu ia levantar, também, né? A mulher, ela, será que é tabu? E quantos por cento desse tabu é dela? E quantos por cento desse tabu é do mundo? É uma reflexão boa. Mas eu acho que essa questão da maternidade no começo, eu sinto que, eu entendo que tem muita a cobrança nossa, mas eu sinto que o mundo, assim, quando o bebê nasce, né, quando você está grávida, todo mundo olha para você, onde você quer sentar, onde você quer, não sei o quê. A hora que o bebê nasce, tipo, isso eu falo muito no livro Mãe Fora da Caixa, que virou peça, e isso tem muito na peça. Cadê a mãe? A mãe Virou peça? Virou peça de teatro, o livro. Eu encontrei muito ela ali legal fora, a eu falei, peça. cara, você é famosa. Eu conheço seus textos, Até eu não sabia parece. que era ela. Mas seus textos são Segunda incríveis. vez que assim, ela tem um- acontece isso no meu podcast, que eu acho que eu tenho, né? Você acha que vai tem que focar numa peça de teatro? Ele acha que o universo Foca, tá é mandando muito legal. sinais. Olha aí, É muito já, legal. ó, já me incentivou a escrever um livro infantil. E aí já me incentivou Ah, mas até tá falando fazer- das coisas que eu amo, né? Pode se incentivar. E eu quero fazer aqui uma rodada papum, beleza? Eu vou perguntar uma coisa e vocês devolvem. Tá bom. Tá, rapidinho. Tá. Um livro que mudou a vida de vocês como empreendedora. O que o senhor gostaria que você soubesse? Ok, Essencialismo. ok. Eu acho que também. Nossa, eu amo Essencialismo, é o meu livro número 1, Eu acho mas que acho que também me é meu mudou. número 1. Não empreendedor. O João Mudou na vida, né? O João falou empreendedor. Meu, Essencialismo mudou a minha forma de ver, sabe? Enxergar as tipo, coisas, não né? é não, É, não é foco, Exato. sabe? Uma Tipo, coisa então, só. mas eu também sou da... Pessoal, compra Essencialismo, é muito bom. Ele Tá, dá então uma vamos subir. centrada na gente. Muito. Eu perguntei um livro empreendedorismo, vamos para um livro que mudou vocês num todo. A Bíblia, com certeza. Com certeza. Bom, eu vou agora para a parte da maternidade, que é assim, mudou num todo, porque eu acho que é o que eu estou estudando e que eu estou vendo ali que, poxa, eu estou criando os meus filhos do jeito que eu acredito e junto com ciência, sabe? Porque acho que não é o criar, eu acho que, minha mãe falou que, o vizinho de não sei o que, falou... Não, é ciência, assim, que é Crescendo com Simplicidade. É um livro que está, assim... Eu tô me reconhecendo e tá sendo muito legal. Eu já vou anotar a dica, Lalas. Já tô aqui. Cara, a Larissa, nos últimos 3 anos, tem estudado muito maternidade. Ela fala pouco, eu tenho falado... Tem que falar mais no Instagram. Ela tá imersa em maternidade. E tem um outro livro Tá bem também que é legal. muito bom, que é O que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos irão agradecer. Você já viu esse? É o Laranjinha, Muito né? bom, é o laranja. Tá lá em casa. Que é bem ciência, sabe? Assim, só que é ciência de uma forma que ele dá... Leve. Leve. Então você fala, Didático. nossa, tô errando aqui, filho, desculpa, eu vou te pedir desculpa e daqui pra frente vamos resetar, sabe? Vamos fazer de uma forma melhor, assim. Aí ela fala de um mês, ele faz assim. E você, Thaís? Então, tem um livro que eu tô lendo agora que é de uma amiga minha que é psicanalista que eu admiro muito, que chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Uau, que E eu título. acho que é um livro muito, assim, legal, porque é muito sobre se a gente não tem amor por nós mesmas, como que a gente vai dar amor, né? Então, ele é muito sobre isso, né? Sobre... ninguém completa a gente é completo. Então, ele fala muito disso e eu acho que a gente, principalmente as mulheres, essa coisa de muito romântico, né? Óbvio que é maravilhoso ter um parceiro e tudo, mas a gente precisa ser inteira e o outro precisa ser inteiro para não ter cobrança, para não ser aquela coisa. Então, o livro é muito, muito legal. Ela chama Ana Sui. Muito bem, próxima rodada. Quando vocês pensam em alguém de sucesso, quem é a primeira pessoa que vem à mente de vocês e por quê? Alguém bem sucedido. Eu gosto da Michelle Obama. Gosto, assim. Tem algumas partes que não concordo, mas respeito e eu gosto muito da linha editorial dela, vamos dizer assim, de editorial de vida, assim. Gosto bastante. Por quê? Da parte filantrópica dela, eu acho que tem muito propósito com o que eu acredito. E que ela é uma pessoa forte, que ela é uma pessoa que coloca o que ela acredita na frente de qualquer outra decisão. Então eu gosto, assim, do modelo mental dela. Beleza? Michelle Obama. Tá convidada, viu, Michelle Obama, pra vir aqui.
Fica aí o convite. Dá um pulinho, tiver passando Me chama por- no direct, já por fala assim, Alphaville, pode me chamar no direct só, que eu te encaixo. vamos dar, a gente bate papo, cara. Tem guitarra, tem tudo. Tem maçã, a gente bebe uma água e tá tudo na boa. Tem azeite de galho e palmito. Você, Ana? Cara, tem uma pessoa que eu gosto muito, é meio clichêzona, mas você sabe, acho que você sabe quem é, que eu gosto há muitos anos e estava lendo o livro dela ontem, de Achei que novo. você ia falar Gustavo. É que ele me Meu zoa, porque eu marido? sou muito fã do meu marido. Ela fala assim, eu amo muito. Ele não é muito bonito. Eu amo muito meu marido. Vocês Ele não acham ele ele é muito lindo? gato. Muito gato. Ele é muito tímido, porque é o meu jeito de fazer ele ser menos tímido. Então, ele chega aqui, ele vai chegar, oi, tudo bem? Eu falo, gente, ele não é muito gato. Aí você olha, ele tá vermelho, assim, vermelho, rosa, ai, azul. meu Deus. Aí todo mundo, não, ele é bem bonito. Não, mas olha direito, ele é muito gato. Aí ele, amor, aí ele fica assim, dá uma segurada, dá uma segurada. Muito Aí eu bom. falo, mas você é muito linda, amor, tem que falar. Muito bom. Cara, eu gosto da Gisele, né? É uma boa. pessoa que eu gosto há Maravilhosa. muitos anos, assim. E o que eu gosto dela, eu acho que é dessa coisa do pé no chão, assim. Ela tem uma sobriedade, né? Parece que ela não deslumbrou com o sucesso. Então, é uma brasileira que é conhecida mundialmente. Mas ela é diferente, ela tem alguma coisa quase que como se ela não soubesse que ela atingiu esse patamar. Então, eu gosto disso, né? Eu acho que sucesso também tem um pouco dessa simplicidade, dessa sobriedade. Gisele Bündchen. E você? Eu amo a Oprah, amo a história dela, amo tudo, mas tem uma mulher que, acho que pelo lugar que a minha profissão está indo, que ela é uma atriz e produtora, e ela chama Reese Witherspoon, sabe? Uma atriz loirinha. Então, ela é atriz e tal, e ela tem uma produtora, então ela pega livros, ela tem até um clube do livro, então ela pega livros Ela fez um filme agora e que saiu na transforma em Netflix com o filme. Ashton Kutcher agora. Isso, ela fez esse filme, também é da produtora dela, mas ela tem esse clube do livro, então ela pega várias pessoas lendo os livros, ela vê os livros mais uau e ela transforma em filme, sabe? Com a produtora dela, né? Com a Isso que é produtora massa, dela, muito eu bom. acho legal. que Tá no Eu vi Netflix isso isso? esses dias. ela tem várias. Tá no Netflix. Ela Esse acabou. projeto? Não, o filme. O filme, esse filme, então essa Reese Witherspoon que ela tá falando, ela tem essa produtora e aí esse projeto eu tava lendo esses dias porque eu vi o filme e aí eu fui pesquisar e tal. Sim. Que ela comprou, né, os Sunshine. direitos, exatamente. Então ela descobre quais são os livros que estão mais repercutindo e aí ela com a produtora dela ela produz todo o filme. Produz todo. Então, e o último lindo. filme tá na Ai, Netflix vamos agora. agora, vamos torcer dela. então. Vamos marcar ela lá pra ver o seu, né? Falar. Tem que chamar ela pra fazer uma Todo live com mundo, você. acredita? vamos. Manda um direct pra ela, tá, Reese? Se você estiver assistindo esse Ela também é podcast, assim, chama a ela Thaís. também, né, aparentemente, né? A gente sabe que é tudo rede social, mas ela Legal, vou dar uma olhada. Mais uma rodada. Tcharam, preparem-se. Essa vai ser bem curiosa. Nos últimos 2 anos, qual foi o melhor investimento que vocês fizeram de até R$100? Nossa! De até R$100 nos últimos 2 anos. Aí você judiou, até Judiei. R$100. Até R$100. Começa aí, Lalas, vai, puxa aí. Pode começar então, já que Hoje eu não tô enxergando de perto, né? foi um óculos. Não, foi um espelho que aumenta. Uma lupa. Sério? Gente, de A lupa, verdade, cadê a lupa? eu vou fazer 44 anos. Então, assim, a visão de perto começa a ficar ruim. E aquilo vai dando um nervo. Sabe assim, você não enxergar mais Mas aí os você comprou cravinhos. Como assim um espelho? Ah, um espelho? Um espelho? Um espelho que aumenta 10 vezes. Então, ele aumenta. Pra se maquiar, Então, pra se maquiar, isso, e era um espelhinho desse tamanho. Agora eu já comprei o maior, tá? Mas Tá investindo eu comprei mais. esse antes, exato, que ele não custou nem R$100. Um espelho 10x. Que aumenta. Eu acho que foi algum livro, qualquer livro que eu comprei. Eu tô lendo bem menos do que eu gostaria, eu preciso confessar. Não, Mas preciso eu tô, saber, tem que ser aplicando. não, tem que saber no exato. Ela falou muito específico. Um espelho que espelho. aumenta para encontrar os cravos e as espinhas. Isso mesmo. Eu acho que Livro. para mim o essencialismo ele foi muito bom por isso, por conta do foco. Eu tenho dificuldade, eu acho que dá para fazer tudo ao mesmo tempo e tal. Então eu vou Livraço. no livro. Não, livraço. Livro. Li 2 Eu vezes vou no, esse livro. eu vou no Livraço. essencialismo. Não foi mais que R$100. Não, deve ter sido 35. Deu até para comprar 2. Eu comprei um negocinho de cozinhar, de fazer legumes no vapor.
que ele é meio que de plástico, então ele fecha e aí quando você coloca na panela ele se ajusta a qualquer panela. Porque O verdinho, lá o verdinho? Só que as crianças pegam pra brincar, entendeu? E aí falam que é uma espaçonave. E aí ficam brincando assim muito tempo. É multi, é Olá, muito bom. você tem que dar Então, essa dica lá no seu faz- Instagram pra eu saber o que é que eu tenho que... eu vou postar. Faz cenoura, faz brócolis, couve-flor, entendeu? Legumes e eles ficam ali brincando, entendeu? Viu? Espaçonave. Viu, João? Mas- Não é uma espaçonave. Não é. Mas Não, pode mas eu ser. vou mas mostrar pode que é ser. Comprem igual. brinquedos, comprem Não coisas comprem. pra cozinha que Exato. funciona. Exatamente. Essa que é a Então foi, mensagem. deve ter sido assim, uns R$40. É ótimo. É verdade. Inusitado. Super. Vamos falar de empreendedorismo aqui rapidinho? De maneira bem pragmática. Como que vocês três... Como é que é o negócio de vocês três? Como é que vocês ganham dinheiro? Como é que é o negócio de vocês do ponto de vista assim? Como é que ele é modelado? De onde que vem o dinheiro? Quais são os programas que vocês têm? Porque estou falando com mulheres empreendedoras que fizeram uma transição de carreira, vivem muito bem, felizes da vida. E como é que é a origem do dinheiro de vocês? Bom, é lícita, aquelas que já começam advogada, né? Advogada aí, começa. né? É lícita, tudo declarado, tô brincando. Quer que eu começo? Quem Pode, começa? pode. Cara, eu acho que um jeito de pensar, e até porque isso pode incentivar quem quer empreender no digital, é sempre pensar o que eu tenho de conhecimento de skill, que eu ajudo pessoas a chegar no objetivo que elas têm, seja qual objetivo for. Porque daí qualquer pessoa pode empreender no digital. Acho que... E no meu caso foi muito pensando assim, eu gosto de falar que eu ajudo a pessoa a ganhar mais dinheiro sem precisar vender a alma dela, aquilo que ela acredita, mudar o jeito que ela é e tal. E falando de forma mais específica, eu trabalho muito na área de marketing digital e hoje a gente tem alguns programas, acho que aí você perguntou, né? Então a gente tem, por exemplo, a escola de mentores, onde a pessoa ela aprende como é que ela vai monetizar o conhecimento dela, como é que ela pode ensinar aquilo que qualquer conhecimento que ela tem, qualquer experiência que ela tenha adquirido, né? Ela pode monetizar isso. Eu tenho um outro programa que é a mentoria, que é mais avançado, então é para pessoas que já estão jogando um jogo no digital mais avançado. Esses dias, e até acho que é uma coisa que é legal de falar, tem mulheres lá de todos os níveis, de vários, com negócios mais iniciantes, mais maduros e tal. E esses dias a gente conversando, eu acho que a vantagem da mentoria é você poder ter um ambiente onde essas pessoas elas trocam ali, se sentindo num ambiente seguro. Então, a ideia, né, eu como mentora, eu vou direcionar. É uma espécie eu sou uma conselheira confiável. Não tem conflito de interesse, então eu estou direcionando, você tem que fazer isso, tem que ir por aqui. Tem gente lá no meu grupo que fatura mais do que a nossa empresa, então assim, tem mulheres com faturamentos que são coisas que eu mesma fico chocada. E eu acho que o principal é que ali, eu gosto muito de falar disso, eu tento falar de vida, mentoria de vida também, para não ser algo só profissional. Por conta disso que a gente está falando aqui. Porque a gente não é só o lado profissional. E eu, particularmente, tenho esse viés profissional, esse valor profissional muito alto. Então, para mim, não trabalhar seria algo muito difícil, muito penoso. E é uma coisa que eu conversei com meu marido desde quando a gente se conheceu. Eu preciso trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu me sinto viva quando eu estou trabalhando. E essas mulheres que estão lá também, elas têm esse valor. E às vezes acontece, eu chego e falo assim, quem aqui está tendo relação com o marido uma vez por semana? Levanta a mão. Relação o quê? Sexual? Sexual. Quem aqui está mais de um mês sem ter relação sexual com o marido? Levanta a mão. E aí fica aquele climão. E aí, no início, umas ficam assim, né? Tipo, é para responder? Uai, eu contratei Aí isso, eu falo não assim, contratei mentoria, eu falo né? assim, mas por quê? Porque é aquela frase que eu sempre falo, né? O sucesso profissional, nenhum sucesso profissional, ele justifica um fracasso na família. E se a gente não conseguir ir percebendo o que está acontecendo, né? Que às vezes as coisas elas começam pequenas. E vão tomando... Então, às vezes, você está com a sua empresa, com o seu negócio indo muito bem, obrigada, mas na sua casa, o seu casamento está ruindo. Então, não é para acontecer. Ou você está indo muito bem, mas você está com burnout. Não é para ter burnout. Então, eu falo, gente, todo mundo entendeu que aqui não é para ter burnout? É proibido ter burnout aqui. Quem está aqui não é para ter burnout. O que a gente precisa reajustar?
a vida adulta, ela exige essas renúncias também, sabe? Essas decisões difíceis. Então, às vezes, o que a gente tem que abrir mão no nosso negócio? Então, acaba indo muito por esse... Eu falo que é meio que uma mentoria de negócio, disfarce. Você de atrai... marketing, eu dou uma disfarçada porque eu não posso vender isso, Exato. né? Você atrai por, sei lá, empreenda no digital, mas você cuida da pessoa no todo. Aí ali dentro eu entrego. Importante isso. Importante pra caramba. E vocês? Como é que é o negócio de vocês? Então, o meu começou... Eu fiquei bastante tempo sem ganhar dinheiro com a internet, porque no começo o Instagram era muito assim, você falar sobre o que você sente, você se colocar, Que né? ano que você tá falando aí? 2014. Aí não tinha ainda o modelo, né? 2014 não era estruturado. Não tinha isso de ganhar não dinheiro tinha, com a internet, não. Era mato, né? Era mato. E aí, então, eu comecei com os livros. Então, né, Quando foi a minha que você primeira escreveu teu livro? fonte, 2017, o primeiro. Tá bom. E aí escrevi Uma Fora da Caixa, aí depois, na sequência, escrevi Uma Recém-Nascida, aí já veio a história da peça, daí era uma outra fonte de renda. Aí começou a vir umas... Porque sempre vem essas coisas de publicidade, eu sempre tomei bastante cuidado para fazer com coisas que... Porque as minhas leitoras me conhecem, né? E o que eu faço bastante é bate-papo, né? Para empresa, assim, com empresa, com mães, isso é muito gostoso fazer, e vou às vezes nas cidades fazer bate-papo e conhecer as leitoras, assim. Aí também tem o aplicativo Mãe Fora da Caixa, que eu idealizei, que é bem legal, que é tipo uma rede social para mães, mas também um Tinder para mães, que elas se conectam, elas, tipo, quem é da mesma cidade vai ali, se encontra e pode sair, pode se conhecer pessoalmente. Porque acho que, assim, a partir do momento que a gente se torna mãe, os assuntos são de mãe, tudo de mãe. Você meio que se sente meio que, nossa, se meus amigos aqui não são casados, não têm filhos, tipo, você não consegue, não é todo lugar que você pode levar uma criança. Ela usa também muito faixa etária, né? Porque você, a sua conversa, assim, você, por mais que eu tô mais na frente, eu vou te acolher, eu vou tudo, mas eu não tô vivendo exatamente a mesma fase que a sua. Então, acho que isso é bem legal do aplicativo. E as mães se conectam e ali tem indicações, né? Exatamente. Aí, como veio a peça, aí veio assim, aí agora eu escrevi um curta-metragem que a gente vai fazer. Que legal! Como é que faz para ter uma peça? Eu escrevi. Qual é o caminho? Para ter uma peça? Não, na verdade, a Mãe Fora da Caixa me procuraram. Foi um ator que é idealizador de peça de teatro. Olhou. Falou, o que é isso? Que ele teve, ele adotou uma menininha e ele se identificou muito. Ele falou, cara, isso aqui é o que eu tô vivendo e tal. E aí ele me procurou, e aí ele já tinha tudo, um cara realizador mesmo, sabe? Ele já estava com tudo na manga. Ele me procurou em fevereiro, a gente lançou em julho. E aí o curta-metragem que agora a gente vai fazer. Aí tem um livro, Uma Recém-Nascida, que a gente já roteirizou uma série, que a gente vai ter uma reunião super importante, que eu tô super feliz. Então, assim, umas coisas que você fala assim... Isso é muito legal, Thaís. Eu tô escrevendo isso, sabe? Tipo, é surreal, assim. Isso é muito legal. Mas... também acho que tem muito da minha personalidade, sabe? Dessa coisa da gente, que eu acho que a maternidade traz isso pra gente, pelo menos pra mim trouxe muito. Cara, eu sou capaz de fazer tanta coisa, entendeu? Eu sou capaz de criar um ser humano dentro de mim e de, né? E ele crescer aqui fora. Eu sou capaz de tudo, eu não tenho mais vergonha de nada. Quer falar que o que é isso que você faz na internet? Pode falar, é o que eu acredito, né? Mas a gente leva tempo pra conquistar isso, né? É um passinho de cada vez e às vezes a gente volta, né? E às vezes a gente vai de novo. Então, acho que é sempre querendo ir para frente. Vai para trás, mas foca lá. Foca em se libertar. Muito legal. Muito legal. Lalas, e você? Você nunca explicou isso, né? No podcast. Bom, como é que você ganha dinheiro? Como é que eu ganho dinheiro, né? Eu sou a parte por trás da marca JoJ, então... né, toda a parte administrativa, na parte estratégica, na parte financeira, na parte de operação do Joel J em si. E também a gente teve uma conversa, né, muito direta e muito aberta, que quando eu engravidei do terceiro filho, porque foi uma gravidez assim, não esperada, não planejada, e eu me vi, o Joaquim tinha 5 meses, eu engravidei de novo. Eu falei, não dá, eu não consigo manter o mesmo ritmo que eu tenho, que eu quero, porque assim, eu quero me desenvolver cada vez mais na parte profissional, mas eu tenho 3 filhos, sabe? Tipo assim, realidade, vamos abrir os olhos e falar, eu tenho 3 filhos, eu não quero delegar a minha função de mãe, eu posso escolher hoje, então assim, eu consigo ficar em casa,
mesmo, né, a gente empreende, então a gente não tem, né, alguns benefícios aí que muitas mães têm, mas ao mesmo tempo eu tenho outras responsabilidades. Então, com o Joaquim, ele tinha 2 meses e eu me vi na necessidade de voltar muito rápido. E com 5 meses engravidei e a gente conversou e eu falei, bom, agora durante toda a gravidez, né, eu falei, eu vou preparar o time para que eu possa ser mãe. Então, assim, a ideia era que eu me desligasse 100% da empresa, mas lógico que isso não aconteceu, sabe? Mas está muito fluido. Então, hoje eu estou na parte estratégica. Logo, sempre estou aqui, sempre estou fazendo coisa, venho em reuniões e tudo, mas eu estou mais na parte estratégica para me dedicar aos 3, assim, sabe? Até porque um tem 2 meses e, tipo, já estou aqui, tá trazendo ele, tá tudo aqui. Mas hoje a gente tem uma empresa de mídias educacionais, vamos dizer assim, que é offline e online, então são nas 2 formas, e abrindo, expandindo e indo para uma parte de investimentos, indo para uma parte de empresas, mentorias e tudo isso. É isso que a gente faz. Legal. E aquilo que você falou é muito assim, né? Tudo bem, eu não vou deixar de ser quem eu sou para ser mãe. Então, assim, são decisões momentâneas, são decisões de agora e que nada vai desabonar. Não vai desabonar, sabe? O outro lado, porque eu sei que daqui a pouco eles vão crescer, eu vou conseguir focar mais, eu vou conseguir dar um outro olhar ou não. Então, assim, né, a gente sempre não sabe muito bem o que espera, mas no momento, assim, é isso. Então cabe uma pergunta agora. Diga lá. Para cada uma de vocês, o que é sucesso? O que é sucesso? O sucesso, para mim, vou começar, hein? O sucesso é conseguir fazer o que eu combino comigo mesma de fazer, assim. Então, sucesso para mim é poder ficar com os 3 durante toda a manhã, sem pegar no celular, tá 100% presente, sendo mãe, sabe? Assim, tipo, vendo os perrengues de uma criança de 3 anos, vendo o desafio de um ano que quer meu colo ao mesmo tempo que eu tô dando mamar, que sabe que ele ainda não entende, que às vezes ele quer morder, mas eu sei que o morder é um carinho, que se a gente rotular pode ser uma forma de ciúme dele, mas ao mesmo tempo não é um ciúme porque ele não tem ainda esse olhar de ciúme, então ele está conhecendo também o irmão de 2 anos. Então, sucesso para mim hoje é viver o que eu me disponho a fazer, assim. Me disponho a ser uma esposa melhor, me disponho a ter uma casa do jeito que eu formalizo, né, na minha cabeça, que é a casa que eu quero ter, e criar os meus filhos, assim. Acho que sucesso é isso, fazer o que você quer fazer. E você, Natasha? Cara, sucesso... O que é sucesso para você? Sucesso para mim eu acho que é ter essa realização profissional, que é importante para mim, mas hoje de um jeito diferente do que eu tenho. A gente estava conversando disso lá fora, né? Eu e o Gustavo, a gente está se abrindo agora para maternidade, então a gente está nesse momento de ter filhos, é uma coisa que a gente quer muito. E para mim, eu tenho mudado um pouco as minhas prioridades. Então, hoje eu quero ter essa realização profissional, mas formatado dentro de um negócio que me permita ter presença nas outras áreas, assim, ter mais presença na maternidade, porque eu sei que vai me exigir, presença no meu casamento, que é muito importante para mim, tendo tempo para cuidar de mim, tendo tempo para cuidar da minha saúde física, mental, espiritual. Eu acho que sucesso é sentir que Deus está olhando e falando assim, é isso aí, você está indo bem, serva fiel, meio que nesse... Eu tenho essa coisa com a espiritualidade, para mim é a base do que eu acredito. Então, sempre que eu sinto que eu estou saindo um pouquinho, por distração, assim, saindo um pouquinho do propósito, eu falo, cara, eu volto, Natasha, o que é sucesso para você? Não, sucesso é também estar muito alinhada com o que eu acho que Deus me criou para fazer. Então, é isso. Ótimo. Você, Thaís? Eu acho que é difícil, né? É muito. E é muito engraçado, porque eu estou escrevendo um livro com outras 2 mulheres, a gente falando muito isso, desconstruindo o sucesso. E tipo assim, o que é criar um ser humano de sucesso? Difícil, né? Então a gente está desconstruindo o sucesso tudo. Mas eu acho que hoje, para mim, sucesso é ter tempo, sabe? Porque eu acho que o tempo hoje é tão escasso, a gente está sempre tão correndo. Então, sabe aquela hora que você senta, assim, num parque, numa praia, que você respira e que você tem aquele tempo ali, sabe?
Eu acho que é muito isso, ter tempo e eu também sou muito grata, para mim isso é sucesso, sabe? Que a gente estava falando muito sobre isso ali fora, né? Sobre essa questão, tava pensando como você escreve, não sei. Eu falei assim, não sei, acho que Deus assopra no meu ouvido, assim. E eu acho que essa coisa da gente encontrar o propósito da gente, cara, isso é de uma potência, assim, né? Porque nada te abala, você vai fazendo porque tem a ver com você e aquilo vai fluindo. Então, poxa, tanta gente passa a vida sem encontrar um propósito, né? Vivendo no automático. Então, a gente encontrar o propósito da gente, ver que realmente, de alguma maneira, faz diferença na vida de alguém, eu acho isso muito grande, assim. Muito bem, E sucesso. você? O que é sucesso pra você? Para mim, sucesso é fazer o que eu quero, de onde eu estiver, com as pessoas que eu quero e acima das minhas conquistas, contribuir para os outros. Sucesso é viver do jeitinho que eu quero. Sucesso é poder escolher. Sucesso é poder escolher ir trabalhar aos domingos ou não ir trabalhar aos domingos, por exemplo. Sucesso é poder estar aqui e fazer as coisas do meu jeitinho. Ele vai mudando, né? Por exemplo, se você me perguntar sucesso há 3 anos atrás, eu falaria uma coisa. Daqui a 5 anos, Com certeza, muda. eu responderia outra coisa. Eu vi você falando sucesso, você falou da molecada. Por quê? Porque você está num momento muito forte com os meninos, e a gente também. Né? Você está num momento muito forte pensando na maternidade, você está escrevendo. Então, é importante a turma entender que sucesso assim, acho que para a maior parte das pessoas é a pessoa conquistar aquilo que ela quer. E isso que ela quer muda. E tudo bem que mude. E que bom que muda, né? Então, quando você conquista o que você falou, tempo. Você falou propósito, Deus. Você falou molecada. Eu falei, fazer do jeito que eu quero as minhas coisas. O que é do jeito que eu quero as minhas coisas? Você estava falando? Eu falei, eu quero escrever um livro, peça de teatro. Para mim é isso. Por quê? Sucesso é falar, eu vou escrever um livro que vai para uma peça de teatro, que é um projeto legal. E quanto você vai ganhar com isso? Não, eu não estou precisando nisso. É um projeto legal. Então, sucesso é ter a possibilidade de você construir a sua vida baseado nas suas convicções. Para mim, é isso. Bom, eu acredito que a gente está chegando ao final. Eu acho que tem 2 perguntas importantes que eu quero fazer para vocês, tá? Porque o público aqui, o perfil da turma aqui, que escuta e vê o podcast, eles são empreendedores, né? As mulheres são empreendedoras ou querem ser empreendedoras. Qual é a dica que vocês dão para uma mulher que quer empreender, que quer começar do zero? Vocês devem receber bastante essa pergunta. Né? Como, da mesma maneira que assim, poxa, como é que dá conta de tudo? Deve ter uma pergunta assim, cara, eu quero empreender, como que eu começo? Do zero. Eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, acho que essa é muito boa e eu gostaria de ter recebido essa. Olha o que as pessoas já querem pagar. Ao invés de você tentar convencer as pessoas lá no seu perfil, daquilo que você faz, daquilo que você quer vender, da sua ideia. Já busca uma ideia validada. Eu acho que essa dica é a melhor, porque às vezes a gente quer inventar a roda, eu tô com uma ideia muito boa, deixa eu convencer as pessoas. Deixa para fazer isso quando você, sabe, se você puder, já tá num momento de rasgar dinheiro, aí você faz isso. Então, primeiro vender algo que as pessoas já pagam por isso. Então, descubra olhando para você o que você tem que já se encaixa nisso, o que as pessoas já consomem e elas já estão convencidas de que precisam. Acho que a segunda coisa é não esperar o momento perfeito, todas as condições. É uma coisa meio clichê, que parece que você está falando e não está falando nada, mas não tem. Começa com o que você tem. Começa com o que você tem, começa com um post agora. Abre o Instagram e faz um post contando o que você faz, sabe? Como é que você acha que você pode ajudar as pessoas? E manda te chamar no direct, faz isso agora. Vai pra prática, vai pra ação. Legal, isso é boa. Não, isso é muito legal. Eu acho que posso te ajudar desse jeito, se você quiser falar me chama mais aqui no sobre esse direct. assunto, me chama no direct. Caramba, isso é um belo de um começo. É um belo de um começo. Eu acho que isso, né? Começa com o que tem, com o que você tem, porque acho que as pessoas ficam esperando, não, eu preciso ter um site incrível, eu preciso ter, e não é isso, né? Não é sobre isso. Eu acho que é muito importante, assim, as pessoas saberem que todo mundo, né? Que muita gente que hoje é gigante começou com o que tinha, e depois tudo bem, se o produto não der certo, você muda, você reinventa, né? Sei lá, se no meu caso, se o primeiro livro não saiu tão legal, se a editora não foi tão legal, beleza, foi uma experiência, você lança outro com outra editora.
Então se abre, né? Para começar a experiência, porque a gente ficar esperando o momento certo, ele não vai chegar, né? A gente que faz o momento. Ó, já tem é sinérgico aqui, né? E você, Lala? Eu acho que somando com o que as duas falaram, que é o que eu acredito mesmo, é ver onde você é muito bom, sabe? Assim, ver onde você é muito boa. Porque às vezes você consegue começar ali e mesmo não tendo todas as ferramentas necessárias, no caminhar você vai conseguindo, às vezes, uma pessoa muito boa para estar junto de você, uma outra pessoa que tem um propósito parecido para somar ali. Então, assim, vê o que você é muito bom e vai ali, sabe? Tipo, algumas coisas vão dar errado, às vezes eu sou muito boa em venda, mas eu não administro e tá tudo bem. No meio do caminho você vai conseguir se encontrar, você vai conseguir ferramenta para isso e vai, sabe? Assim, faz mesmo. Seja, tipo, de uma ideia, seja de vender alguma coisa, um produto pronto, vai e faz, assim, faz por você. Muito Sabe o bem, que eu acho né? também? Escutar as pessoas que a gente ama. Porque lembra que eu falei que a minha amiga falou assim, pô, você escreve tão bem. Porque às vezes a pessoa óbvio, fala e né? você Parece fala, que tá nossa, tão faz tanto óbvio. sentido. Você inspira as pessoas sem você saber, né? Então, Se assim, abre para escutar as exato. pessoas que estão próximas e que te amam, porque às vezes a resposta não vem de você, às vezes vem de um momento desses, né? E acredita, né? Exato. Não fica assim, não, eu não. Nossa, você acha mesmo que eu escrevo bem e tal, né? E qual é o grande projeto de vocês para 2023? Tipo, vocês estão olhando. Tem que ser profissional? Eu quero Não. ter filhos, cara. Esse é o projetão. Eu quero engravidar, eu quero ter filho. Eu quero que os menininhos brinquem com os da Lara, Isso, com o Pedroca, eu vou trazer isso, eles bota aqui. os moleque tudo O junto. Pedroca já vai estar grandinho, ele vai ficar cuidando, Isso, entendeu? isso, Quem isso. sabe não vem Esse é o gêmeos, projetão? É esse o Uau. projeto. Qual é o seu projetão desse ano? Outro? Assim, Não? Tentar o quarto, tô brincando, tô brincando. Assim, não acredito no equilíbrio, não acredito, até porque é uma conversa que a gente teve, né? Até para você andar, você tem que desequilibrar, sabe? Você tem que tirar um pé do chão para andar, que é uma coisa, né, simples e natural do ser humano. Mas acho que ter um pouco mais claro a Larissa, as Larissas, assim, sabe? Larissa individual, indivíduo, mulher, saúde, sabe? Cuidar da minha saúde, Larissa esposa, Larissa empreendedora, Larissa mãe, sabe? Conseguir, de alguma forma, assim, eu já tô conseguindo isso, sabe? Não é um equilíbrio entre os quatro, porque não vai existir um equilíbrio, mas colocar, acho que, organização na minha rotina. Então, o horário que eu tenho para cuidar da minha saúde, o horário que eu tenho para ficar com os filhos, o horário que eu tenho para trabalhar. Então, assim, deixar simples a organização da minha vida. Assim. Acho que por um período que foi necessário, eu só corria no tempo, sabe? Agora tem que fazer tal coisa, agora tem que fazer tal coisa. Nossa Senhora, esqueci. Se eu não tiver um calendário, eu esqueço das coisas. Então, por um momento foi necessário isso, mas agora eu consigo, sabe, respirar e falar, bom, tá aqui, todas as Larissas, vamos colocar as Larissas no lugar, sabe? Porque existe esse momento e eu preciso disso, assim, sabe? Para minha saúde mental, espiritual, a felicidade própria, assim. Inclusive, daqui a pouquinho eu quero até falar um pouquinho sobre saúde mental, mas deixa eu só ouvir a Thaís. Eu queria, assim, tô bem focada nessa questão, assim, de saúde mental e de saúde de um modo geral, tô muito focada nisso. Eu tô até, tipo, eu acho que eu tô meio burnout, meio com esqueço as coisas e tudo. Tive Covid há pouco tempo, então também falam que pode ser isso. Mas sabe quando você tá com a cabeça com muita coisa? Parece que, assim, a questão de ansiedade por causa da educação, de adolescente, que não é fácil e tal. Então eu queria me centrar mais, sabe? E isso, pessoalmente, e pro profissional, eu queria que saísse o curta, né? Logo, queria que saísse esse Vai ano. ser esse ano? Não sei se sai esse ano ou sai ano que vem. E a tua peça? A peça acho que volta final do ano. Avisa. Claro que aviso. Convido vocês. Eu Vocês tô vão muito gostar. afim. E o curta? É com aquela atriz Mia Mello, sabe? A peça. Sei. Que fez um forte ar com ela. Sim. E o curta queria que saísse logo. Vamos ver. Curta é até 30 minutos, é isso? É, até 30, né? Até 30. Aí a gente quer fazer assim, curtinho, né? Pra aparecer e tal. Para as Depois, mães porque poderem. Já tem o longa. Para as mães poderem assistir numa vez só, né? 30 minutos. Mas conseguirem assistir, né? É bem Porque assim. eu acho que não dá, hein? Às vezes. Não dá. E do ponto de vista de um assunto que vocês levantaram importante pra caramba sobre saúde mental, como é que vocês fazem esse trabalho com a mente de vocês? Como é que vocês fazem essa higiene mental?
Como é que vocês cuidam da saúde mental de vocês? Vocês já perceberam em algum momento, por exemplo, a Thaís falou que, poxa, eu acho que eu tô aqui no momento de que em alguns momentos eu posso ter até estafa e assim por diante. Vocês percebem? Teve algum colapso? Apareceu alguma coisa que gerou reação no corpo? Sei lá, gastrite, coceira, dor de cabeça, insônia, gerou briga, teve percepção, foi pra terapia. Conta um pouco disso. Acho que o meu é diretamente ligado com o meu peso, então eu fico mais ansiosa, eu vou comer mais, eu vou descontar na comida, então diretamente vai para o meu peso, assim, que eu sei, assim, você olha no espelho e você vê, né? E muitas vezes acho que as pessoas que estão próximas também nos ajudam falando, assim, Lalas, vamos cuidar, o que eu posso te fazer para te ajudar? Vamos cuidar, se você está precisando de alguma coisa na questão de organograma, organograma não, organização na sua rotina, onde eu posso te ajudar? Você sempre está me falando isso. E eu sei que é importante, eu sei que é um pilar, né, da nossa vida, assim, poxa, saúde é um pilar. E sem saúde eu não vou conseguir viver o que eu estou plantando, sabe? Poxa, se eu sei que, eu acredito que a gente planta, a gente colhe o que a gente planta. Poxa, eu tô, por um lado, eu estou plantando várias coisas legais, mas se eu não cuidar da minha saúde, eu não vou estar aqui para colher, sabe? Poxa, então não faz sentido. As coisas têm que fazer sentido. Então, vai diretamente a minha ansiedade, a minha mente acelerada, os meus gatilhos de, preciso fazer alguma coisa, vai diretamente pro meu peso e eu tento voltar ao meu eu, assim, sabe? Tipo, seja com orações, seja com mentalizações, seja no esporte, seja saindo um pouco, né? Que você sabe que é uma coisa que eu gosto, assim, eu gosto de sair, ficar num café, tomar um café terapia. Terapia, assim, sabe? Tipo, eu com eu mesma, assim, sabe? Nossa, volta pro centro, eu tô muito agitada, eu tô muito estressada, então volta pro centro. E eu gosto de fazer isso, assim, me faz bem, sabe? Ir no cinema sozinha, são momentos meus, assim. E assim, que eu cuido, acho que da minha saúde mental mesmo. E vocês? Cara, eu faço terapia uma vez por semana. E aí, quando eu me dou alta, eu falo, acho que eu não preciso mais, tô ótima. Aí, meu marido, eu acho que tá podendo dar. Aí eu volto. Pelo menos eu escuto. Meu marido, ele fala e eu falo, você tem razão. Eu tô chata, né? Ele fala, você tá chata? Eu falo, nossa, eu tô chata, é verdade. Aí eu volto. Então, acho que terapia uma vez por semana. Um fator importante a gente falar aqui no podcast, o marido da Natasha é médico. Então ela também escuta a opinião de um médico. Tem uma coisa, cara, que eu falo muito, e eu falo até para os meus alunos e mentorados, assim, tenha um hobby. Tenha um hobby. Você tem que ter um hobby. Então, o que você faz? Tem alguma coisa que não te dá dinheiro, que você não está ali pensando em você tem que ser o melhor. Eu acho que ter o hobby te obriga a ter um momento, porque quem empreende, querendo ou não, você é apaixonado por aquilo, geralmente, ou deveria ser apaixonado pelo que você faz, né? Então, é 24/24 pensando em como você pode melhorar seu negócio e contratar mais gente, crescer e tal. Então, eu coloco o hobby na minha agenda e eu trato como compromisso de trabalho. Isso é uma coisa que eu fiz, tem 1 ano que eu coloquei, assim. É compromisso de trabalho. E se eu falto, eu me sinto mal, como se eu estivesse faltando uma reunião com um cliente, por exemplo. E as minhas orações de manhã. Então, eu não faço nada. A pessoa que trabalha comigo, minha assistente pessoal, sabe disso. Até às 10 da manhã, um momento só para mim. Então, eu faço as minhas orações, eu vou ler a palavra, a Bíblia, e vou, para quem acredita, né? Eu acho que essa conexão, ela te ajuda até a voltar, assim, que é o que a Lalas falou. Isso acontece muito, tá? Tem hora que você fala, cara, por que eu tô fazendo? Por que eu tô correndo essa corrida aqui? Eu nem sei se eu queria estar correndo isso aqui. Sabe? Quando você nem sabe. Por que está? E aí você fala, mas por quê? E aí você vê que você estava saindo um pouquinho do que realmente faz seu coração vibrar, que é o seu propósito, que é o que eu acho que cada um nasceu para fazer, é muito específico. Então me ajuda a centrar, a falar mais não. Né? Então são essas coisas. E com muita disciplina. Eu trato a minha terapia com disciplina, meu hobby com disciplina, oração. Tem dia que eu estou com preguiça, eu chego e falo, Deus, fecha os olhos e falo assim, Senhor, me perdoa, mas eu estou numa preguiça de orar hoje, que o Senhor vai me desculpar, mas vamos lá, né? Estamos aqui. Aí eu ponho um louvor e fico lá. Porque se a gente não fizer sem vontade, acontece o que aconteceu comigo há 2 anos atrás. E eu não tenho vergonha de dizer. Eu tive uma estafa mental há 2 anos atrás que eu deitava, assim, eu tremia, assim, não conseguia dormir. Burnout mesmo, assim, 2020, 2021, não sei. Foi na pandemia. Então, hoje isso não me pega mais porque eu me policio. Eu acho que disciplina para fazer essas coisas.
É isso. Ótimo. E você, Thaís? É uma coisa que tem me ajudado muito, apesar de eu, muito como você, descontar muito na comida, com ansiedade, e o meu burnout, nem sei, né? O meu burnout, no momento, é com a questão da educação do meu adolescente, que eu tô tendo, assim. Não é nada relacionado ao trabalho, é muita coisa na cabeça disso, assim. Mas, nossa, exercício físico, né? Então, eu faço a bike, então ali aquela hora da bike com música, que é uma coisa que eu gosto. E o professor é ótimo com música, assim, sabe? As músicas que ele coloca, eu gosto. Então, aquela hora da bike é o meu momento. Aí também eu procuro, muitas vezes, essa coisa, né, do celular. Tipo, acordo, não pego no celular, vou para a bike de manhã. Aí chego em casa, que é o horário que os meninos estão na escola, e tomo um banho com intenção, sabe? Não é aquele banho com aquela cabeça assim. Assim, Thaís, você está tomando banho. Tipo, seu braço, Acho que isso ajuda a centrar. E nessa hora, né, a hora que eu converso um pouco com Deus e faço uma oração e assim, né, falo, tá acontecendo isso, por favor, me ajuda nisso. Então, esse momento, o momento do banho é um momento que para mim é bem... Porque o momento que eu vou dormir, eu gosto de ler, que o ler me apaga, sabe? Então, se eu ficar conversando com Deus, a minha cabeça vai... Mas o momento do banho é um momento que eu tô comigo mesma. E é legal que cada pessoa tem que identificar o seu, né? Poxa, você tem que identificar a sua forma, a sua melhor forma, né? Porque cada um, a gente viu, né? Nós três aqui falou um pontinho, né? Então, no banho, no seu momento ali com você, o meu é comendo um café, que seja, assim, ou fazendo exercício físico também, então é legal, assim. Você falou uma coisa muito legal, Natasha, do hobby, né? Eu tenho vários hobbies, né? Ler, pra mim, é um Eu acho que você hobby. gosta de cantar. Exato. Não é? O Joel, do nada, ele tá conversando sério aqui, do nada ele começa a cantar. Aí você vê que tanto que ele fica feliz, ele já muda a energia, Já o muda a ambiente. energia também. Ele muda a atmosfera, você vê que é uma coisa que ele queria. Ler é hobby, exercício físico é hobby e cantar e tocar é um hobby. Que é um hobby que eu reconheço que eu deixei pra trás há um tempinho, mas tocar muito, guitarra, cavaquinho, banjo, violão, cantar, tocar e tal. E a gente acabou de se mudar para uma casa, a gente comprou uma casa muito bacana aí. A gente vai fazer uma garage band na A garagem. gente vai fazer uma garagem, cara. Legal. E sobretudo cada molecada. Sim. Porque, poxa, eu toco um monte de instrumento. Meu irmão eu vou aprender toca a tocar alguma um monte de coisa. instrumento. Eu não toco nada. Então, eu não toco nada. Alguma coisa eu vou ter que aprender. Eu vou comprar tudo lá e a gente seja vai... aquele negocinho assim, que eu não sei o nome. Fica O pandeiro, né? Nem que seja o chocalho vazio. Chocalho vazio. Aqui, ó. Mas alguma coisa, entendeu? Porque eu vou ter que participar desse momento. A gente vai fazer. Que legal. Que é legal. Desafiar. Importante isso. Gente, foi um prazer falar com vocês. Vocês gostaram do papo? Foi muito legal. Obrigada. Antes de fazer a última pergunta, quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, como é que faz para encontrar? Começando por você. Meu nome, @Natasha Okada. Natasha com SH, Okada, OKDA. Tá onde? No Instagram? No Instagram, tem que voltar pro YouTube. Instagram. Ok. Instagram e vai voltar pro YouTube. Vou voltar pro YouTube. Lalas? @Lalas Cieslak. Eu falo, né? Se for difícil colocar Lalas Cieslak, vai no do Joel que me acha, né? No do Joel vai me achar lá. Eu acho que tinha que mudar pra Lalas J. Não. Lalas J. Ou só Lalas. Só Lalas. Mas eu acho que se colocar Lalas, assim, tipo, meio que já vai me aparecer. Lalas. Cieslak. Eu acho tão bonito Cieslak. Eu gosto. Também. Tô É lá. lindão mesmo. Você, Thaís. O meu é @Mãe Fora da Caixa, né, no Instagram. E você encontra também nas livrarias. Tem 3 livros publicados: Mãe Fora da Caixa, Mãe Recém-Nascida e agora tem Imaginando a Adolescência. Imagina. Bem tua vida, né? Imagina Bem momento. Muito bem. Pô, gente, foi um prazer falar com vocês. E sempre quando eu trago convidados aqui, eu faço uma pergunta final e ela é bacana. Eu gosto de aprender com a resposta dos convidados, que é assim, ó. Se vocês tivessem a oportunidade de mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas, né, todo mundo que tem no mundo, e a mensagem de outdoor, essa mensagem vai chegar traduzida, as pessoas vão ver, e que estivesse assim, poxa, eu, Lalas, tô te pedindo isso, ou perceba isso, eu, Thaís, eu, Natasha. Que mensagem seria essa? A vida é de quem arrisca. Essa é a minha mensagem. A vida é de quem arrisca. Faça por você, assim, sabe? A gente vive Ela bem. presenteia. A vida presenteia quem arrisca. Assim, lógico, gente. Arriscar com, né, gerenciamento de risco. Você não vai, né,
fazer a porra louca aí toda e achar pular que de um é bungee isso. jump sem bungee Pô, jump. meu, não, né? Mas assim, a vida é de quem arrisca. Existem momentos ali cruciais que a vida premia quem tá arriscando. Cara, acho que decisões fáceis, vida difícil, decisões difíceis, vida fácil. Toma a decisão que você precisa tomar, assim, você sabe que você precisa tomar, por mais difícil que seja. A vida é feita de decisões difíceis, né? A vida adulta, ela requer essa maturidade para a gente tomar, acho que escolher as renúncias e tomar as decisões que precisa tomar. E não perder a esperança. Acho que eu estou vendo as pessoas perderem a esperança muito, muito fácil, assim. Então, não perder a esperança, sabe? Não perde a fé. Por mais difícil que as coisas estejam, acredita, vai melhorar. Só continua. Às vezes é rastejando, tem hora que você consegue ir andando, né? Continua andando, tem hora que você consegue continuar correndo, tem hora que você não tem força, você está só existindo. Então, continua rastejando, mas continua. Não perde a esperança. Lembrei do Iron Man. Eu acho que atualmente, porque isso muda também, né? Também. Eu acho que comigo tá muito forte isso, né? Que se a gente, principalmente porque eu falo muito com mães, né? E as mulheres, muitas mulheres tendem a desaparecer com a maternidade, né? Ela, mulher, tende a desaparecer. Então, acho que se você não se ama, né? Se você não tem esses seus momentos, você não consegue oferecer amor, né? Lá na frente vai virar cobrança, né? Por que você está fazendo isso com o filho? Então, você tem que se amar, você tem que se nutrir de você, para você conseguir que o seu filho lá na frente seja livre. Então, acho que é isso. Se não tem amor por você, você não consegue oferecer amor para ninguém. É tudo, menos amor. Boa! Gente, obrigado por vocês terem vindo no JJ Podcast. Foi um prazer falar com você. Você veio já pela qual vez que você veio? Não, A quarta, quinta vez, né? Achei a quarta vez. Vocês estão convidadas mais vezes. Quando sair seu livro? Eu aviso. Você avisa. Quando sair sua peça, você avisa. Manda um livro pra gente. Claro, eu mando para sortear. Manda Tá pra bom. gente sortear um livro? Sortear, Mando, hein? Mãe Fora da Caixa, mando. Show de Eba. bola. Então, gente, vai ter livro aí, Mãe Fora da Caixa, ok? Pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você tá no Spotify, vai lá também, coloca 5 estrelinhas. Se não tá inscrito lá, se inscreve também. Esse foi o episódio número 104 do JJ Podcast. Obrigado, gente. E essas mulheres maravilhosas, entra lá nas redes sociais, comenta, compartilha, manda mensagem, porque elas vão gostar de saber o que vocês acharam desse podcast, certo? Certíssimo. Beijo, gente. Até o próximo Beijo. JJ Podcast.